Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui no nosso momento de reflexão. Eu gostaria de dizer para você que é uma alegria muito grande de estar aqui mais uma vez entrando no seu smartphone, no recesso do seu lar. E nesse momento nós vamos estar aqui falando, meditando para que a nossa mente venha absorver e possamos entender quem é Deus e a importância que Ele tem na nossa vida. Eu gostaria de, antes de começar, dizer que eu sou psicanalista, analista clínico. Eu atendo, cuido de pessoas que estão com problemas de depressão, de angústia, de medo, pessoas que estão com síndrome do pânico, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão com todo desequilíbrio comportamental diante das circunstâncias adversas que essas pessoas têm enfrentado no decorrer dos anos de sua vida. Eu atendo aqui em São José do Calçado às segundas e quartas-feiras na Clínica Viver Care. Em Bom Jesus Tabapuana eu atendo no Centro Integrado de Saúde, Clínica CIS, às terças e quintas-feiras, e também eu estou atendendo via online, atendimento online. Se você estiver fora do alcance dessas duas clínicas, você pode entrar em contato comigo através desse canal, Mensagens Edificantes. Você pode entrar em contato através do Instagram, você pode entrar em contato comigo através do Telegram, através do Facebook e através do WhatsApp. No momento, uma situação ou outra, eu posso lhe ajudar atendendo ou presencial ou via online, se você estiver fora desse alcance de Bom Jesus e São José do Calçado. Eu gostaria também de convidar você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Mensagem Edificante, clica aí em inscrever-se, curta, e outra coisa, faça o seu comentário. É importante, tão importante você expressar o seu comentário, aquilo que você está achando de tudo que você vai ouvir. Eu gostaria de falar sobre crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Muitos pensam que sabem exatamente o que significa crescer na graça e no conhecimento, mas eles não fazem a mínima ideia do real significado desse versículo. Aliás, muitos pensam que foi Jesus quem disse isso. Outro erro clássico. Crescer na graça não tem nada a ver com o ser cheio da unção de Deus, ou pular, ou falar em línguas, ou sapatear. O que significa crescer na graça? A Bíblia interpreta a si mesmo, ou seja, nós podemos encontrar provas e confirmações de um texto em outros textos. E quando a Bíblia fala de graça no Novo Testamento, normalmente está apontando para o ato, ou a iniciativa, ou até mesmo a atitude de Cristo ao se entregar por nós na cruz. Mesmo que você e eu não pedimos e muito menos merecemos esta salvação que Ele nos proporcionou. Graça significa favor não merecido. É quando alguém paga as suas contas, sendo que você nunca ajudou aquela pessoa e nem conhece essa pessoa. É quando alguém que você não conhece simpatiza com você e resolve ajudar você, mesmo sabendo que você é um assaltante, é um ladrão fora da lei e nem merece ser ajudado. Quando falamos da graça de Deus, estamos falando de atitude voluntária de Deus em entregar o seu filho, seu único filho, em nosso lugar. Quando falamos da graça de Cristo, estamos falando da renúncia dele ao céu e a sua entrega total por nossos pecados. Em favor que Jesus fez por mim, esse favor, e por você, mesmo sem merecermos,
é a graça de Deus manifestada. Então, quando a Bíblia fala que devemos crescer na graça, certamente não está se referindo a ser batizado no Espírito Santo, muito menos está dizendo que devemos buscar a unção de Deus e profetizar. Não. Crescer na graça é simplesmente se aproximar da cruz. É onde se manifestou a graça. Ficar em pé diante da cruz, olhando a Cristo despido, sangrando e sofrendo, sabendo que Ele é inocente e que não cometeu nenhum pecado, nenhum delito. Jesus, ele foi pendurado na cruz por causa dos nossos erros, por causa da nossa desobediência, por causa dos nossos vícios, por causa da nossa infidelidade e por causa de toda sorte de pecado que o homem cometeu. Por causa de tudo isso, Jesus subiu à cruz e levou a culpa. Ele levou toda a nossa culpa sobre ele. Quando o homem fica diante da cruz, ele deseja se culpar, ele deseja se penalizar e se condenar, pois sabe que Jesus, um homem tão bom, perfeito e puro, não merecia pagar pelos seus erros, pelos meus erros. Então o homem quer fazer justiça, mas ele não vai conseguir, pois o homem já tem recebido o perdão. Entenda que mesmo que o homem não queira o perdão, mesmo que ele queira pagar pelos seus pecados, ele já não pode mais, porque Jesus já sofreu, já morreu no lugar do homem, lugar onde o homem foi liberto da tortura, da culpa e de toda a dor. Para que o homem possa usufruir desse preço pago na cruz por Jesus, este homem terá que reconhecer e aceitar a redenção proposta. Diante da cruz, o homem acaba se comportando como um ladrão que foi liberto da prisão, mas que ainda está brigando com os guardas, querendo voltar lá para dentro, sabendo ele que merece ficar na prisão. Mas não lhe é permitido, pois a sentença já foi cumprida por um inocente chamado Jesus. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, senhor, senhora, a única coisa que lhe resta fazer é reconhecer o sacrifício de Jesus, aceitar o documento de soltura e passar o resto da sua vida agradecendo a Jesus Cristo pela salvação que lhe foi oferecida, dada sem você, sem eu merecermos, sabendo que a sua gratidão não cobre nem 1% do que ele fez por mim, do que ele fez por você. Isso é crescer na graça. Crescer na graça é amar a Jesus de forma crescente. Crescer na graça é ser cada vez mais grato a Deus pelo seu gesto de amor de uma forma incondicional. Crescer na graça é dizer o que Pedro disse antes de morrer, quando foi crucificado. Ele falou: não mereço morrer igual ao meu mestre. Então viraram o seu corpo e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Que a graça superabundante venha sobre nós como uma torrencial chuva. Ter a graça de Deus é ter a certeza da salvação e ser eternamente grato por ela. Precisamos crescer nessa graça, mas também precisamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Crescer na graça e no conhecimento é uma vacina contra qualquer tipo de heresia. O que significa crescer no conhecimento? Vejamos lá. Da mesma forma que muitos pensam que crescer na graça é falar em línguas e profetizar cada vez mais, ao mesmo tempo que muitos pensam que crescer no conhecimento é ser um teólogo ou estudar cada dia mais a Bíblia. Eu espero que você entenda que eu não estou dizendo que não é para buscar o Espírito Santo, muito menos para deixar de profetizar ou estudar a Bíblia. Eu quero apenas corrigir essa forma equivocada de interpretar esse versículo bíblico.
Vejamos o que o apóstolo Pedro está dizendo da forma real. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Nós já lemos na abertura e agora. Crescei na graça. Fica a pergunta: crescer na graça de quem? A resposta está muito clara: crescer na graça de Jesus Cristo. Crescei no conhecimento. Crescei no conhecimento do que ou de quem? Essa é a pergunta. Resposta: crescer no conhecimento de Jesus Cristo. É isso que você precisa entender, eu preciso entender. Esses ambos os temas apontam para Jesus. Tanto o tema graça, quanto o tema conhecimento. Mas Jesus Cristo é outro tema muito abrangente, ou seja, muito grande. E é por isso que Pedro está dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Pedro apresenta Cristo com o título de Salvador. Logo, fica fácil entender que Pedro estava dizendo que nós devemos crescer no conhecimento de Jesus Cristo, aquele que é o nosso Salvador. Essa é uma condição fundamental. Nós devemos procurar ter maior entendimento sobre a nossa salvação. Em resumo, Pedro estava dizendo: cresça em conhecimento, mas não em qualquer conhecimento, e sim no conhecimento que diz respeito ao Salvador, Jesus. Logo, devemos estudar tudo que está relacionado com a nossa salvação. Você pode estudar a Bíblia toda, mas estudar sobre a salvação, ela é fundamental. Conforme Pedro disse, ou melhor, conforme a própria palavra de Deus declarou. A graça, conforme o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre a graça de Deus. E é por causa de Paulo que temos o costume de dar a bênção apostólica ao final dos cultos. Veja como Paulo termina as suas cartas. Veja lá em Romanos capítulo 16, versículo 27, diz assim: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 16, versículo 23 e 24. A graça do Senhor Jesus seja convosco. 24. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É tremendo. Olha o que ele diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Ele escrevendo aos Efésios capítulo 6, versículo 24, no final ele diz: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 23, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Colossenses capítulo 4, versículo 18, diz assim: a saudação é do próprio punho. Paulo: lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 28, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 18, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 21, a qual, professando alguns, se desviaram da fé, a graça seja convosco. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 22, o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Tito capítulo 3, versículo 15, saúdam-te todos os que estão comigo, saúda aqueles que nos amam a fé, a graça seja com todos vós. Filemão capítulo 1, versículo 25, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Hebreus capítulo 13, versículo 25, a graça seja com todos vós. Você percebeu
que, com exceção da carta de Romanos, em todas as outras, Paulo se despede abençoando os irmãos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Já percebeu isso? É claro que a carta aos Hebreus, não temos a certeza se foi Paulo quem escreveu, mas ela também termina com a graça do Senhor Jesus. E mesmo na carta aos Romanos, Paulo está despedindo com a graça no verso 24. No verso 24, Romanos 16, diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Não há dúvidas de que essa graça é algo de muito valor, é algo de muita importância para todos nós. E isso se deve ao fato de ser justamente o dom de Deus que nos torna capaz de alcançar a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está sempre abençoando os irmãos com a graça. Isto porque a salvação é pela graça e ela é fundamental. Veja o que mais o apóstolo Paulo fala sobre a graça. Ele diz que a graça nos justifica. Romanos capítulo 3, versículo 24, diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele também diz que a graça nos salva. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, ela nos fortalece. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo diz que a graça, Deus nos chama pela graça. Gálatas capítulo 1, versículo 15, diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. A graça é preciosa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 1, diz: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. A graça é informação que pode ser transmitida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. A graça, ela revela a humildade de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 8, versículo 9, ele diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. A graça deve ser preservada para não perder. Gálatas 5:4: separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. A graça é ponto-chave do Evangelho. A graça é o Evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 6 diz assim: maravilho-me de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. A revelação da graça de Deus com o poder de Deus. Agora que já sabemos o que é a graça, vamos ver a relação que ela tem com o poder de Deus, para que possamos interpretar corretamente este versículo a seguir. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo diz assim: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Profundo. Entenda que o poder de Deus aqui está se referindo à cruz de Cristo, ou seja, ao Evangelho. Para resumir aqui, segue os versículos que provam isso. Eu vou declarar, hoje eu estou falando muito versículo, mas é enriquecedor. Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Este texto está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Então, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Este texto está dizendo que a palavra da cruz é o poder de Deus. É profundo, é muito interessante. Agora que sabemos que o que é graça e o que significa poder de Deus, poderemos interpretar e compreender melhor o versículo em questão. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: disse-me, a minha graça te basta, a minha salvação te basta, porque o meu poder, lê essa cruz, a minha cruz, se aperfeiçoa na fraqueza, lê no seu pecado. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Se for colocar uma legenda nesse versículo, seria mais ou menos assim: poder de Deus ou de Cristo, palavra da cruz. Fraqueza, pecado. Graça, salvação. Quando Paulo diz que irá se gloriar nas suas fraquezas, isso não significa que ele vai começar a cometer mais pecados, mas significa que ele já não se entristece mais por causa dos pecados que ele havia cometido, mas pelo contrário, agora ele se anima sabendo que a graça é mais forte e mais poderosa do que os seus pecados, como ele disse também em Romanos capítulo 6, verso 1, verso 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, verso 2. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos pecado? Romanos capítulo 5, versículo 20, assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Veja o que Paulo também estava dizendo lá, disse aos Efésios, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que ele foi dado segundo a operação do seu poder. Efésios 3, 7, ele foi feito ministro do Evangelho pela graça de Deus. Esta mesma graça operou na vida dele conforme o poder de Deus. Finalizando, hoje Paulo não conseguia falar de outra coisa que não estivesse relacionada à cruz de Cristo. Talvez por isso ele ganhou tantas almas, pois é justamente a cruz que nos salva, e é através dessa palavra que a graça de Deus nos alcança. Medite nisso. Você e eu temos que crescer na graça. Precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu quero estar orando. Pai, obrigado por esse momento tão precioso que nós estamos aqui. Nos dê, Senhor, a tua bênção, a tua graça, e que possamos crescer nesta graça, crescer neste conhecimento, porque a graça é salvação, graça é poder, graça é tudo que nós precisamos, é tudo que nós desejamos, e precisamos conhecer mais do amor de Cristo, conhecer mais de quem é Jesus e aquilo que ele representa para nós, que deva representar, que nós devemos servi-lo. Assim nós te pedimos, te agradecemos hoje e sempre. Amém. Obrigado por estar com você até agora. Você está comigo e eu estar com você. Não se esqueça de você fazer a sua inscrição se você ainda não fez, e de curtir e de fazer seu comentário. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe rico, poderoso e abundantemente. Amém.